Fala galera, quer ganhar prêmios em sorteios como Pix, computador e muito mais? É só entrar no link do comentário fixado, se cadastrar e participar. O Campasso, acho que não tem mais como ele no Grêmio, então acho que seria um tiro no pé trazer ele de volta. Pode ser a mesma coisa que aconteceu quando ele veio, porque ele já era destaque, né, quando ele veio. Rosário. Rosário Tolima. No Tolima. Quando ele veio, e aí, mesma coisa, futebol colombiano. Eu lembro que eu fiz faz tempo, quando o Santos trouxe o Daniel Ruiz, que era um meia canhoto do Milionários. E eu lembro que eu fiz isso na análise, porque às vezes tem umas coisas que tem que mostrar mais claro pra entender a diferença das ligas. O Daniel Ruiz pegava a bola no campo de defesa. Eu juro pra vocês que se os caras quiserem pesquisar Daniel Ruiz Futre, vai ter um dos frames, vai ser esse. Quando ele passou do primeiro volante, o próximo marcador dele tá dentro da área do adversário. Então assim, ele tem 40 metros pra correr. Aqui no Brasil, tu não tem 10. Então, se ele tem... Aí ele dá uma virada de bola espetacular. Pá! Aí ele dá uma virada... Quantas foram com pressão? Quantas ele tava de costas pro marcador? Isso que às vezes... que o pessoal não pega, né? Às vezes, por exemplo, tu vê o... Eu não lembro quem era o jogador. Eu acho que o Inter tava sondando e todo mundo exaltou o cara. Era um volante do LDU, talvez. Não lembro. Enfim, ele era um baixinho, camisa 5. E aí eu vi eu adoro ver esses vídeos de melhores momentos do cara. Aí era lançamentos longos. Pô, ele pegava uma de frente pra zaga, bola longa no ponta, no pé do cara. Aí a bola no outro, eu falei assim, cara, o cara é um monstro. Só que aí tu vai olhar o vídeo de novo, aí tu vai, tá, vamos ver de novo. Aí a primeira bola que ele pega, o primeiro marcador tá uns 5 metros. Aí ele tem tempo, ele gira, domina, bota o pé em cima da bola. Olha que o cara tá lá, lançamento longo. Todo mundo vira o Pirlo. Então assim, eu até entendo que em alguns momentos o cara vai ter espaço, mas na maioria das vezes não, né? Na maioria das vezes ele não vai ter espaço, ele vai ter que dominar, pensar. Se ele for muito bom, quando ele tiver sob pressão, ele vai sair do marcador. Aí beleza, ele sai do marcador em um toque. O Cristaldo já fez isso várias vezes. Pegando exemplo aqui, o Vina já fez isso. Aí ele sai do marcador, mas na maioria das vezes quando tu vai olhar, às vezes tu olha o melhor momento do cara e, ele não tá pressionado em nenhum lance. E aí ele é lançamento longo de 40 metros vira como se fosse passe de 5. Aí quando ele chega aqui, por que ele não consegue? Ele não pega uma bola livre mais. Ele não tem essa liberdade mais. Então eu acho que às vezes falta a gente cuidar assim, o cara recebe a bola livre toda hora. Tá? Por que ele recebe livre? O campeonato não marca tão bem. Bom, já é um ponto inicial que tu tem que cuidar. Aí, claro que os departamentos de análise fazem mais isso, né? Eles têm como olhar esses pedaços, tem como olhar só lance sob pressão, por exemplo. Tem uma ferramenta lá, o iScout, que tu pode pegar lance sob pressão. Aí o cara sob pressão, vê todos os lances sob pressão. Aí uma ferramenta, mas isso aí Os clubes têm. Os clubes, não tem livre acesso, a gente pode... Tem que comprar, né? É pago. Ela é paga. Daí tu procura, quero ver lance desse cara cabeceando. Sim, aí tem todos os lances cortados, assim, os trabalhos... Eu sempre digo, cara, isso é quando alguém demais. falar na internet pra vocês que, não conhece. O departamento de análise do clube conhece. Por isso que quando o Calef esteve aqui, ele riu de eu dando sugestões de jogo. Os caras conhecem. Mano, Calef riu. Tá bom. Porque os caras já vê tudo. Sim, de maneira geral, assim, os departamentos... Talvez eles não sejam ouvidos. Aí é outra história. Sim. Que eles conhecem o jogador, cara. Quando alguém fala, por que o Flamengo não contratou o Enzo Fernandes quando ele tava no River, que o Flamengo sondou ele. Eu lembro que o Flamengo sondou e o São Paulo também. Cara, eles sabiam que o Enzo Fernandes existia, eles queriam o Enzo Fernandes. O Enzo Fernandes queria vir pra cá? Não, ele tinha o Benfica, que é uma porta de entrada pra Europa já. E tem que... sim, contar... Aí foi a melhor foi mais... o Moisés Caicedo, que o Grêmio tentou, né? O Moisés Caicedo, eu lembro. 6 milhões de euros. Cara, 6 milhões de euros para um clube brasileiro é muita coisa, né? Se a gente parar a pensar, 6 milhões de euros é bastante dinheiro pra, teoricamente, é uma aposta. Pro Brighton, 6 milhões de euros é troco de pinga, né? Pro Brighton, 6 milhões de euros é beleza. Contrataram o Enciso, que é um paraguaio de 17 anos. Por que o Flamengo não contratou? A gente tem um monte de dinheiro. Cara, o Brighton pagou 7 milhões de euros. Mesmo o Flamengo não vai pagar 7 milhões de euros num guri de 17 anos. É muito novo pra tu arriscar. Pra um clube brasileiro, 7 milhões de euros é muita coisa. Pra um clube europeu, 7 milhões de euros é como se fosse 7 milhões de reais, fazendo a conta burra, entre aspas. 7 milhões de reais, beleza, eu faço uma aposta. Mas 7 milhões de euros eu não faço uma aposta. Aqui no Brasil parece que eles só querem apostar mais alto em quem é conhecido, né? É difícil, né? É um meio termo. Uma cultura parece assim, né? Eu não vejo os times
grandes, assim, apostando muita grana em jogador que não é conhecido popularmente, assim, né? Primeiro que aí toma porrada já quando contrata, né? Chega o cara, quem é fulano? Igual o Campas. Ninguém conhece. Campas é um, né? O Grêmio vai lá e deu 21 milhões, quem é Campas? Às vezes é um dinheiro, às vezes de fato, é um dinheiro que tu tá arriscando, tu tem que, sei lá, o Inter trouxe o Carlos Palácios. Ele não se adaptou ao Brasil. Ele foi pro Vasco e não jogou, mas por quê? Porque ele teve uma filha, a filha tava no Chile, mas ninguém conversou. E aí entra um outro ponto, né? A gente tá falando, o departamento analisou. O jogador tecnicamente é muito bom, tá, beleza. Mas ele não se adaptou ao país. Aí já era. Aí não adianta, aí tu pode ter acertado o jogador. Mas, e aí? Tem todo um contexto, né? Às vezes é muito difícil, né? O extra-campo. Eu acho que os clubes hoje não se preocupam mais, mas acho que antes não se preocupavam tanto nesse acolhimento ao jogador, né? Sei lá, chega um jogador de fora e boa sorte. Se vira na cidade. Eu sei que tem clubes que até o jogador se adaptar à cidade, aí não tô dizendo do Brasil, isso é de fora, tu vê assim, eles mostram como é que é. As primeiras 3 semanas tem alguém do clube todo dia com o cara, mostrando toda a cidade, tu vai morar aqui, se tu andar 500 metros pra cá, tem isso aqui, pro cara se adaptar, pra ele se sentir em casa, porque às vezes é isso, o Carlos Palácio ficou longe do filho recém-nascido. Eu lembro Tá. da história. Imagina, É um filho recém-nascido, isso qualquer pessoa, Pessoa, cara, em qualquer fora profissão, do seu país, é. e ele tinha 18 anos, eu acho, 18 anos, fora do teu país, mesmo que seja o Rio Grande do Sul, que ainda é mais ou menos algumas coisas parecidas com a América do Sul, assim, tá longe do teu país, teu filho recém-nascido, cara, Não é tem difícil, jeito. né? E se tu não começa a jogar, já era também, né? Tu não joga, tá em casa, tu treina e vai pra casa, não joga, sabe? Aí o cara perde a cabeça também. E ainda assim, o mercado sul-americano, pra nós brasileiros, ainda assim, é o único, é uma porta, né? Tanto é que quem faz isso, que eu acredito que faz isso muito bem, de mapear bem, é o Bragantino, né? Nos últimos anos. E aí, eu sempre falo do Bragantino, porque o Bragantino tem dinheiro também. E eu acho que a gente esquece às vezes, e eu concordo, o Bragantino mapeia muito bem. Contratou jogadores muito bons, jovens sul-americanos. Mas o Bragantino, mesmo que o Bragantino, o daqui, não seja o foco da franquia, ainda é um clube, ainda que se precisar, pô, achamos um jovem de 20 anos, porque eles vão revender pra quem? Vai pra eles ainda, né? Tá dentro da franquia, que nem o Bahia. Sim, Talvez grupo, o né? Bahia daqui a uns anos seja assim. Contratou o Juaner Chaves do Del Valle, que era muito bom jogador quando saiu do Del Valle. 6 milhões de... Se eu não me engano, foi 4 ou 5 milhões de dólares. Aí já dá uns 30 milhões de reais, mais ou menos. 30 milhões de reais pra um lateral. Jovem, beleza. De seleção, participou da seleção. Mas é que o Grupo City tem esse dinheiro. Se o Juaner Chaves for bem, ele vai pra um clube maior do Grupo City. Se o Juaner Chaves for mal, aí tu empresta, acha um jeito, empresta pra outro clube ali. Tu, teoricamente, não perdeu tanto investimento. Agora, sei lá, se a dupla Granal investe num cara de 50 milhões e ele não joga, é 50 milhões que tu... Ou tu vai vender pela metade do preço depois e já aceitei o preju, ou... Cara, às vezes é difícil. É difícil. Eu acho... por isso que essa é uma coisa assim que sempre eu vejo. Assim, por que não contratou fulano, ciclano? Às vezes a contratação, ela vai tão além de um negocinho assim. Não, é só botar essa grana na mesa do cara que... Eu acho que o Grêmio poderia comprar o Moisés Caicedo, como foi um exemplo. Mas o Moisés Caicedo gostaria de vir pra cá. Ele bateu o pé agora pra ir pro Liverpool, preferiu ir pro Chelsea. Teoricamente, o Liverpool é um clube bem mais organizado que o Chelsea hoje. Ele preferiu ir pro Liverpool. Às vezes também o jogador, ele bate pé, empresário. E aí não tem clube que queira contratar com o dinheiro que for, o cara não vai. Acho que é o Marcos Mota, lá, o advogado famoso aí da FIFA, do futebol, na verdade, brasileiro, ele fala, né? Quem tem o passe é o jogador. O jogador toma a decisão final. Toma a decisão. Se eu não quiser assinar, velho, não vou assinar. Não vou assinar o contrato. Pode ser. Agora, se eu quiser assinar, eu vou mover meio mundo pra esse clube. Esse clube pode oferecer menos, eu vou bater o pé. Eu vou bater o pé pra esse, eu quero ir pra esse clube. E aí? E o clube o que faz? Ou tu vai ficar com o jogador insatisfeito. Qual é a tua decisão? Ou tu fica com o jogador insatisfeito. Ou tu fica com um jogador que não vai estar rendendo melhor, vai estar ali, beleza, eu quero ir embora. Tu vai afastar o ativo do clube e depois ele vai valer metade? Cara, o jogador hoje, o jogador tem o poder em mãos. É ele que assina o contrato. O Bitelo, acho que foi isso que aconteceu. O Bitelo, recentemente, acho que foi isso que aconteceu, já que o Grêmio queria vender pra outro clube por mais. E acabou saindo. E tu vê, o Feyenoord ia pagar acho que menos, eu não lembro se era isso, ia pagar menos, mas era um clube de Champions. Só que aí talvez foi o Dinamo, né? Foi o Dinamo. O Dinamo. O Dinamo ofereceu talvez mais valor financeiro pro Bitelo. Ele não pensou que ele poderia jogar Champions no Feyenoord. Exatamente. Ele pensou que ele poderia ganhar mais ali no Dinamo. E aí o que o Grêmio faz? Porque talvez no Feyenoord
a chance de revenda pra ter o poder de revenda depois seja maior. Porque ele vai estar num time de destaque da Europa, tá bem na Eredivisie lá. Talvez a revenda fosse mais fácil do que no Dinamo. Porque os clubes russos hoje são mais difíceis de revender depois, né? Então, assim, aí o jogador tem... Cara, quando o jogador tem a caneta, aí é muito difícil, né? É muito difícil. E tu tem o acesso a essa ferramenta? Sim. De fazer a leitura? Tu tem? Sim, tu o Futre vê todos Sim, por isso que às vezes tem algumas coisas que são mais legal. fáceis da gente fazer, né? Mas é importante, assim, a ferramenta hoje, porque o Futre tem a ferramenta, na verdade, porque o Futre tem um braço que trabalha com uma análise de mercado para clubes, né? Os clubes contratam como consultoria, e a gente já trabalhou para alguns clubes da Série A e tudo mais, então acaba sendo importante. Porque, querendo ou não, por exemplo, tem uma coisa que tem lá, que é pra mim a melhor parte da ferramenta, que é o chamado bola em jogo. É o jogo sem por exemplo, tem um lateral. O cara demora 2 minutos pra cobrar o lateral. Tu baixa esse modo do jogo no dia seguinte, geralmente, né? No mesmo dia. No dia seguinte tu baixa, não tem esses 2 minutos. É o cara já cobrando lateral. Vai pra lateral. Então, assim, um jogo tu vê 50 minutos. Caramba. Se tu botar em velocidade aumentada, tu vê em 45. Sem aquela conversinha dos jogadores. Exatamente. Claro que pra alguma coisa talvez seja interessante ver, quem é que é o cara que quando a coisa tá... o cara vai lá, né? Quando a coisa tá feia ali, ele vai pra cima e tal. Aí mas daí tem as duas opções. Tem as duas opções. Mas se tu quer ver, sei lá, o padrão de jogo de um time, tu não precisa ver quem é que briga ou não. Tu precisa ver como é que joga o time. Então, assim, tu ganha muito tempo, né? Os clubes têm acesso, obviamente, mas isso ajuda muito pra fazer uma análise. Às vezes, como é que tu viu 4 jogos? Às vezes dá pra ver 4 jogos num dia. Tu vê acelerado, hoje já tô mais acostumado, eu vejo 1,5, né, de velocidade. Deve demorar uns 45 minutos pra tu ver um jogo completo. Mas ajuda, né? Ou tu vê só os lances, quero ver como é que é esse cara, sob pressão. Com lançamento, passe curto, passe... Aí tu consegue ver também separado, então ajuda bastante. O podcast da torcida do Grêmio, da torcida do Grêmio.